Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente acabou agora há pouquinho a primeira aula da imersão e iluminação na prática. E eu tô aqui, eu abri essa live de novo, eu avisei lá na imersão que eu ia abrir essa live para mostrar um pouquinho para vocês de um dos meus últimos projetos de iluminação. Eu tô aqui, né, a primeira aula da imersão foi feita aqui no escritório da Modern Working e eu vou mostrar aqui para vocês algumas das soluções. Então, se você não assistiu a primeira live, ela está disponível. Se você se inscreveu no evento, você vai receber em breve o link para você assistir a gravação, mas ele fica disponível por um tempo bem curtinho, então aproveita. E se você assistiu, muita coisa do que você já viu hoje, do que eu expliquei hoje, vai ficar mais materializado aqui para você. E eu quero mostrar isso, muita gente estava me pedindo, perguntando sobre o projeto, e mais do que isso, eu também queria mostrar como o conhecimento aprofundado de iluminação, um conhecimento especializado em iluminação, pode te levar a fazer projetos icônicos, projetos super diferenciados. Então, esse projeto aqui é o escritório da Modern Working, que é o escritório de coworking, de quase 800 metros quadrados, ele tem 780 metros quadrados, e ele está localizado em Dubai, num prédio que foi desenhado pela arquiteta Zaha Hadid. O prédio se chama The Opus. E eu tenho um orgulho danado de ter feito parte desse projeto, porque é um projeto muito especial para mim, porque a Zaha é a minha arquiteta favorita, então eu fico muito feliz de poder aqui, de alguma forma, ter o meu dedinho aqui num projeto que foi desenhado por ela. Vou compartilhar aqui com vocês algumas soluções, então, explicar o que foi utilizado. Acho que meia horinha a gente fala sobre tudo aqui, eu também não vou tomar muito tempo, tá? Deixa eu virar a câmera. Vamos lá. Então, essa é a entrada do escritório, tá? O que a gente utilizou aqui nessa entrada? Utilizei essa linha de luz, essa linha, né, um perfil que tem 2,5 centímetros de largura. Então, esse perfil a gente pode integrar spots, como esse spot aqui, que ele tem 1,4 watts, ele é bem pequenininho, ou a gente pode integrar as lentes, né, que são módulos de LED de luz direta, ou então pode integrar linhas de luz mais difusas. Então, eu fiz essa linha justamente para que a gente possa ter uma unidade na comunicação e utilizar na mesma linha não apenas o sistema de iluminação, mas as grelhas de ar-condicionado. Então, você vai ver que não tem grelha de ar-condicionado nesse escritório, ela é totalmente integrada com essa linha. Vou mostrar alguns exemplos para vocês depois. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem um quadro, todo o escritório aqui, ele é decorado com peças de arte, né, de uma galeria de arte. As peças ficam expostas aqui, olha, tem toda a informação sobre a peça, sobre o artista. E isso aqui está exposto realmente como se fosse um museu, né, uma galeria. E isso está à venda, inclusive. Então, tem várias dessas expostas aqui no escritório e a gente fez um trabalho também para valorizar. Por isso que eu utilizei o spot aqui. E para a iluminação geral, eu fui utilizando esses módulos de luz direta para dar uma iluminação mais a luz mesmo de trânsito, né? A luz mais funcional aqui para esse ambiente. Aqui desse lado da entrada, a gente já tem a sala de reuniões. Então, olha só. O que a gente usou aqui na sala de reunião? Eu usei a mesma solução que foi usada lá na entrada, só que aqui essas linhas pretas de luz, elas são bem mais largas. O módulo de LED não, ele tem 4,7 centímetros de largura, mas a gente integrou numa peça maior, com 10 centímetros de largura, justamente para fazer esse efeito, né, de uma linha preta onde a iluminação está integrada. Então, tudo isso daqui, essa iluminação da entrada, isso daqui foi tudo customizado para esse projeto. Isso aqui não existe numa fábrica, né? A fábrica fez especialmente para a gente. Então, foi utilizado um perfil preto, dentro dele foram acomodados os perfis mais finos, e aí depois foi utilizado um difusor preto por baixo que fez o fechamento. Então, isso da iluminação, dá a luz geral aqui de trabalho para a mesa de reuniões, que está com nível de iluminação excelente, super homogêneo. A gente tem também as sancas nas laterais, que vão contribuir para dar essa iluminação geral e uma luz mais aconchegante. E além disso, a gente também tem fontes de luz integradas nos quadros e nos elementos decorativos
que estão aqui nas laterais. Então, para essas fontes de luz, a gente usou um perfil alto, né? Porque eu não quero ver os pontinhos de luz aqui marcados, quero uma luz bem homogênea e com fluxo luminoso mais baixinho possível, somente para dar esse efeito mesmo, deixar uma coisa bonita, dar um destaque para as peças. Aqui, essas obras, essas aqui são algumas das poucas que não são obras de arte à venda, são fotografias de trechos, né, pedaços de obras da Zaha Hadid em preto e branco. Então, coisa muito bonita. Esses elementos aqui foram criados pela arquitetura, então a gente também fez a iluminação, e aquele mobiliário ali no fundo também tem uma iluminação nas duas laterais e por baixo daquele rack ali na frente. Então, estou utilizando aqui, eu estou vendo que vocês estão perguntando sobre temperatura de cor. Toda a temperatura de cor do escritório foi utilizada a mesma e foi utilizado 3.000 Kelvin. Por quê? Primeiro que existe uma demanda do próprio escritório, do próprio prédio, aliás, que toda a iluminação perimetral dos andares é obrigatório que seja 3.000 Kelvin. E como esse é um escritório de altíssimo padrão, né, a gente poderia trabalhar, tem uma possibilidade de trabalhar com uma temperatura de cores mais amena. Então, a gente está trabalhando com 3.000 Kelvin em todo o escritório. Desse lado aqui, a gente tem a sala de espera, né, da recepção. Ali ao fundo, né, são as televisões com NFTs expostas. E aqui a gente tem como pendentes, né, tem alguns ambientes aqui de espera, e os pendentes são a luminária Melt Tom Dixon. Então tem 3 aqui e 3 ali que estão compondo. Aqui também a gente tem, né, as linhas e compondo todo esse ambiente. E aqui, olha, não sei se vocês conseguem ver, dessa partezinha aqui, que é um tiquinho mais grossa, é a grelha de ar-condicionado. Estou até sentindo o ventinho aqui. E daqui para cá é o perfil. Então, quando a gente olha isso à distância, fica perfeito. A gente não vê, né, nenhuma diferenciação, que é uma diferenciação muito pequena mesmo, e a gente consegue ter um teto mais limpo, né, uma coisa mais suave. Seguimos. Aqui na recepção. Nessa parte aqui, gente, olha, tudo isso daqui é a fachada do prédio. O prédio, depois, se vocês repararem, ele tem uma onda assim por dentro. Todo esse prédio ele foi conceituado em cima de um cubo de gelo derretendo. É essa a ideia. Então, essa parte aqui do prédio, da fachada, é a parte que o vidro faz assim, né? Então, ele entra no escritório. Isso daqui é o vidro da fachada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha, a angulação. Isso daqui é o vidro da fachada. Inclusive, ele vai até ali atrás, ó, onde não tem altura, né? Então, toda essa parte aqui do escritório, a arquitetura fez um jardim e o escritório foi feito utilizando esse espaço para cá. E essa estrutura metálica toda essa parte que é a estrutura da fachada, isso pertence ao prédio e é terminantemente proibido relar aí, não pode pintar, não pode fixar nada, não pode fazer nada. Então a gente ficou aqui com uma limitação grande, né, já que a gente está utilizando também esses espaços. Então o que a gente tem aqui na recepção? Toda a parte inferior aqui do mobiliário foi feita a iluminação, e nesse caso aqui a gente usou um neon LED, porque vocês vão ver que tem muitas curvas aqui, é um projeto sinuoso, até mesmo também para fazer referência, né, para combinar aí com todo o estilo da Zaha. Então, toda essa parte aqui sinuosa foi feita utilizando neon LED. Essa peça aqui também foi feita sob encomenda, né? É uma peça que a arquitetura desenhou e a gente colocou uma iluminação, então tem um perfilzinho aqui embaixo e ali é uma malha metálica. Então a gente iluminou de baixo para cima, criando esse efeito aí, degradê, né? Eu particularmente achei que isso ficou muito bonito. E aqui é a parte do logo, em que a gente tem um destaque, né, em nas laterais e também na parte inferior do logo. O jardim que está ali atrás também, ele é iluminado, né, a gente trouxe destaque para isso. E aqui, como a gente não tem possibilidade nenhuma de ter luz vinda do teto, as recepcionistas têm uma luz, uma luminária de mesa para trazer a iluminação de trabalho, tá, para esse ambiente. Para cá é o auditório, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas antes eu queria mostrar aqui para vocês que essa linha de luz, né, essa que a gente integrou com o ar-condicionado, ela inclusive forma curvas. Então, novamente, eu estou mostrando aqui, né, a questão
customização e de um projeto feito 100% de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com o conceito, né? Por isso que eu falo para vocês, a gente precisa calcular, a gente precisa conceituar, a gente precisa, antes de pensar em produto, eu preciso pensar o que eu quero fazer, o que eu quero iluminar, de que forma, que resultado que eu quero ter. E só lá na frente eu vou pensar em produto. Aqui produto realmente foi a última coisa, até porque esse produto nem existia. Ele foi concebido todo para esse projeto, tá? Então a gente tem aqui iluminação bem difusa para essa área de trabalho. Aqui é a parte das salas fechadas, né? Então, coworking aqui, como eu comentei. E essas salas, elas podem ser alugadas, elas são alugadas por empresas, né? Então, a empresa ocupa uma sala, por exemplo. Nesse caso aqui, olha, em todos os casos, na verdade, nessas salas, qual que foi o conceito utilizado? Para as mesas de trabalho, a gente usou o perfil pendente sobre a mesa, para trazer essa luz homogênea de que a gente precisa. E o perfil, notem que ele sai da grelha de ar-condicionado. Então, novamente, a gente tem um teto super limpo, em que eu tenho ali, né, quase que como um outro perfil, como se fosse um espelho desse perfil ali no teto. Claro que ele é bem mais estreito, mas a gente tem esse resultado, um teto bem mais limpo, tá vendo? Olha. E para complementar a iluminação, eu trouxe aqui downlights, e são peças no frame. Então, a gente vê, não tem aba, tá vendo? Totalmente limpo esse teto. E aqui a gente tem outra grelha de ar-condicionado também. Então, isso faz com que eu tenha um ambiente com uma iluminação bem homogênea, especialmente na área de trabalho, que é o que a gente precisa, o nível de iluminação adequado, sem esquecer da parte de trás, que isso vai contribuir para ter um ambiente mais confortável, tá? Aqui é uma sala de reunião menor, que eu tô trabalhando só com os downlights, tá? A gente tá com reflexo aqui da luminária de fora, mas aqui é só com os downlights, tá vendo? Mesma coisa. Não, Marcelo, não mexi em nada no que se refere à arquitetura, né, a design, a visual. Eu não opinei em nada. Eu fui trabalhando em cima do que a arquitetura me propunha e aí fui fazendo as alterações, os ajustes, as sugestões em cima da iluminação, tá? Aqui, novamente, eu tenho uma sala que tem esse dente aqui, porque o prédio ele é todo cheio desses pilares, né? Que são inerentes à construção, que é uma construção muito maluca, muito doida, muito linda. Então, tem algumas salas aí que tem, né, mais um fechamento. Aqui tem outras salas, tudo segue essa mesma linha. E nessa parte aqui, a gente tem um cantinho de convivência. Então, novamente, foi utilizado o mesmo mobiliário que foi utilizado lá na recepção. Então, a gente está mantendo aqui as luminárias Melt, Tom Dixon, para esse espaço. Ali ao fundo tem outras salas que são um pouco maiores, aqui para 6 pessoas nesse caso, sempre mantendo o mesmo conceito, tá vendo? De pendente com os embutidos, pendente com os embutidos, nessas situações. E a gente tem aqui também salas maiores, nem todas as salas ainda estão ocupadas, algumas sim, outras não. E aqui, olha só, esse pilar inclinado, e a gente aproveitou para fazer sancas nesses pilares inclinados. Então, isso traz mais leveza para esse pilar, que é bem grande, ele tem mais de 50 centímetros de largura aqui, tá? Então, ele traz mais leveza e mais delicadeza para um elemento tão forte, né? Tão presente aqui. Olha aqui, essa área aqui do Open Space, como a gente chama, que é a área geral de trabalho, qual que foi a solução utilizada? Então, aqui a gente tem o perfil de luz difusa, que está instalado sobre as mesas, né, para a gente ter essa iluminação bem difusa, bem confortável para se trabalhar, e também foi complementada com os módulos de luz direta nas passagens, nos vãos, para a gente ter justamente essa iluminação uniforme. Então, quem já assistiu a minha aula sobre iluminação de escritórios, sabe que a gente precisa ter o nível adequado não só na mesa, mas também no entorno, para que a gente tenha isso aqui de uma forma bem homogênea, né? A gente precisa ter aqui 0,6 de uniformidade e aqui pelo menos 0,4 de uniformidade, tá?
Os perfis aqui, alguns são embutidos, outros são pendentes, tá? Nem todos são embutidos. Essa sala aqui é a sala, uma das salas dos sócios, que eu também queria mostrar para vocês. Então, novamente, aqui a gente tem o quadro, o quadro destacado, né? Todos esses ambientes aqui a gente está trabalhando conforme norma, tá? 500 lux de média. É aqui, nessa parte aqui, que é uma arinha de espera, uma areazinha de bate-papo, né? Não de espera, mas de bate-papo aqui do sócio com clientes e tal. A gente fez um quadrado com as luminárias, né, de luz direta. Ali atrás eu tenho novamente, né, a mesma luminária de luz direta que eu tenho no Open Space, aqui é de 2,5 cm de largura e ali é de 4,7. E aqui tem uma peça que eu adoro, que é da Lutcheplan, que ela se chama Compendium. É uma luminária decorativa, não sei se dá para ver o detalhe, ela é bem fininha, mas é uma peça da Lutcheplan que ela vai complementar e trazer uma iluminação mais intensa aqui, mais adequada para o trabalho, tá? Então a gente consegue ter, por exemplo, é só essa luz acesa, deixar as outras apagadas, consegue fazer aqui uma composição. Essa é a sala do sócio, vou agora para a sala do CEO. Essa sala aqui era mais desafiadora, por quê? Essa parte aqui, logo na entrada da sala do CEO, é a parte igual aqui que tinha na sala dos sócios, né? É uma areazinha de bater papo, um cafezinho e tal. Então a gente usou o mesmo conceito. A iluminação integrada nos quadros e aqui a luz direta no teto. Estou vendo que a Evelyn está perguntando sobre os drivers dos LEDs. Eles estão todos sobre o forro, tá? Como a gente está falando de iluminação embutida, eles estão todos aplicados sobre o forro e mesmo luminária pendente também está aplicado sobre o forro, certo? Aqui a gente tinha uma situação mais desafiadora. Por quê? Isso daqui é a fachada do prédio. E olha onde está a mesa do sócio. Está exatamente sob a fachada do prédio. Olha onde a fachada acaba. E olha onde a mesa do sócio, não, do CEO, perdão, começa. Então, eu não tinha possibilidade aqui, e aqui tem esse teto curvo. Esse teto curvo aqui a gente não pode fixar nada também, que era uma outra dificuldade do projeto. Então, eu só posso fixar a luminária daqui para lá, no teto. Essa parte aqui é proibida, e essa parte aqui é mais proibida ainda. Então, qual foi a solução que a gente desenvolveu aqui para esse espaço? Para trazer iluminação geral para esse espaço, eu utilizei arandelas, que está uma atrás, né, do CEO e outra na frente. Então, ela é fechada na parte frontal, ela é arredondadinha, olha, ela é fechada na parte frontal, ela emite luz para baixo e para cima. Essa peça aqui é da Artemide, putz, me esqueci o nome dela agora, é Tolly, alguma coisa do tipo. Depois, se eu lembrar, eu falo para vocês. É da Artemide essa peça. E aqui a gente precisava de uma peça para iluminação da mesa do CEO, só que eu não poderia ter nada no teto, nada pendente, nada embutido. Então a solução que a gente tinha era alguma coisa que viesse da parede. Mas mesmo assim não poderia vir por trás, precisaria vir do lado. E eu não tenho uma parede alta ali. Então aqui a solução que a gente previu foi essa peça, essa é uma peça da Vibia, essa se chama Vibia North, que é uma peça que ela é uma arandela, ela está fixada ali na parede, olha aquele espaço ali onde ela está fixada, e aí ela tem, né, uma alça enorme e ela desce aqui, recai sobre a mesa. Então a gente tem aqui uma iluminação super adequada para trabalho, uniforme, nível de iluminação correto, com soluções inovadoras que a gente não vê em projetos normalmente. Franciele pergunta, já tinha os pontos para fixar as arandelas? Não, Franciele, isso daqui era piso de cimento e laje, tá? E o vidro, era isso que era no início. Tudo isso daqui foi construindo, tudo isso daqui foi previsto no projeto. Obrigada, gente, vocês estão comentando aí, obrigada, fico feliz que vocês tenham gostado. Esse pendente aqui eu não me lembro se ele é dimerizável, Marcelo, eu acho que não, tá? Toda a iluminação aqui é temperatura de cor 3000 Kelvin. Por quê? É uma exigência do prédio que a gente tenha toda a iluminação perimetral dos andares seja 3000 Kelvin.
então a gente precisa cumprir com essa exigência. Então eu decidi fazer toda a iluminação na mesma temperatura de cor, até porque isso daqui é um ambiente super sofisticado, para escritórios de altíssimo padrão, empresas de altíssimo padrão, e faria sentido nesse ambiente, considerando todas as características aqui. Outro ponto que eu quero trazer para vocês, essa parte aqui é uma bancada que pertence ao Open Space, só que ela está virada para a parte de vidro, então eu tenho a mesma situação. Aqui no vidro eu não posso ter nada, aqui em cima, na parte curva, eu tenho ali aquela área que é uma área de trabalho. Então, a opção for utilizar luminárias de mesa, tá? Aqui eu fiz essa ligação aqui, que não tá legal, eu sei, mas é porque a gente teve uma questão aqui que faltaram as tomadas ali na parede, então isso aqui ainda vai ser acertado pela construtora, foi inaugurado há pouquíssimo tempo, mas eu fiz questão de colocar para vocês verem como fica. Essa é uma peça, gente, que eu amo, eu acho ela muito bonita, ela se chama Panamá, ela é da Nemo, tá? Ela é um abajur que ele emite luz somente para baixo, então fica super confortável para a pessoa que está sentada aqui, não agride aos olhos, e ela é super bonitinha. Essa peça eu gosto muito de usar em projeto de quarto também. Ela é preta e tem outras cores também. Gosto muito de usar em projetos de quarto. Aqui a gente tem mais uma sala, que ela está sendo iluminada com peças no teto. E essa parte aqui a gente tem a área do bar e do café. Novamente, tem as restrições, né, de iluminação da fachada. Então, todo o balcão do bar e do café foi feito utilizando uma iluminação integrada na parte superior ali do tampo e uma iluminação integrada aqui embaixo. Aqui também foi feito utilizando neon LED. E, novamente, pelo fato da gente não poder colocar nada lá, a gente também previu algumas luminárias aqui. Essas daqui é a bateria, que combinam, né, com a estética do ambiente e vão gerar esse ambiente bem gostoso aqui, bem agradável, para a pessoa ficar batendo papo aqui, tomando um café. E ali também vão ter algumas luminárias que vão trazer essa luz mais funcional para o barista tirar ali os cafés, né, ter uma luz mais adequada. Vamos lá. E aqui, acho que é o último espaço que a gente fala aqui, é a parte do auditório. Essa parte aqui é o palco, né, do auditório. Eles estão me perguntando se eu uso algum software para calcular a iluminação. Sim, eu uso o Dialux, que é o software mais utilizado no mundo. Tem um altíssimo grau de exatidão e faz o 3D do ambiente. Então, tudo isso daqui foi calculado no Dialux, tá? Antes de ser implementado e antes de ter ido para o projeto. Então, aqui é um palco que são feitas as apresentações, quando tem alguma coisa acontecendo. Essa poltrona aqui é uma poltrona, eu até queria mostrar para vocês, por curiosidade, é uma peça de arte também, tá vendo? Olha que ela é toda amassada aqui, é uma coisa muito linda, muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar atrás. Olha, atrás ela também é toda amassada, é muito legal, e ela tá aqui exposta, tem ali a plaquinha com as informações sobre ela e tal. E aqui é onde vão acontecer as apresentações. E desse lado aqui é o auditório. Então, o que eu fiz para iluminar o auditório, né, onde as pessoas vão ficar sentadas? Os bancos todos receberam a iluminação integrada, que é o neon LED, justamente pelo fato dele cumprir longas distâncias e ter a possibilidade de fazer curvas. No teto, eu utilizei as mesmas linhas de luz que foram utilizadas lá no Open Space e nos outros lugares, aqui é de 4,7 centímetros, e alguns spots. Então, eu tenho um spot aqui, que está direcionado lá para trás agora, e esse daqui, que a ideia é que eles sejam direcionados para o palestrante, que vai estar aqui onde eu estou, para que se tenha destaque para o palestrante. E ali outros, aquele ali está direcionado para aquela escultura, que é uma outra peça artística, e ali outros que estão direcionados, né, estão previstos para direcionar para peças escultóricas ou quadros que vão estar expostos ali no futuro. Resumindo o projeto, é isso, foram essas as soluções que foram utilizadas aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ali, não lembro se eu falei, né, mas a gente também colocou iluminação integrada em toda a parte da vegetação.
E para isso a gente utilizou espetos com lâmpada dicróica, porque aqui como é uma área interna, né, aliás, eu não preciso me preocupar com questão de chuva, etc. Então só a lâmpada dicróica já funciona. Essas peças aqui Tom Dixon, que eu adoro, e eu queria deixar vocês com a sala de reunião, que é um dos meus ambientes favoritos. Espero que vocês tenham gostado, gente. Lembrem-se que na quarta-feira vai ter a imersão, a gente vai ter a segunda aula da imersão, vai ser na quarta, e essa aula vai ser muito mais prática do que foi a aula de hoje. Então não deixa de assistir, não deixa de participar, porque a gente vai ver muitas coisas ali na prática, já como fazer da forma certa, como não cometer os erros, como colocar as coisas corretas no seu projeto. E ao longo da imersão, esse vai ser um evento muito prático, então eu vou abrir o Dialux, eu vou mostrar para vocês o projeto, vou mostrar um projeto simples, com erros, sendo transformado num projeto incrível, com uma iluminação correta. Vocês podem ter certeza que vai ser transformador para vocês. Então não deixa de participar. Se você não assistiu a aula de hoje, se você perdeu, ainda dá tempo de assistir a gravação, tá? Vai ficar disponível. Para quem se inscreveu no evento, vai receber o link, né, por e-mail com a gravação. E não deixa de assistir a aula de quarta, que a gente vai ter a continuação desse curso tão importante, tão envolvente, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Tá bem? Muito obrigada, então, pela presença. Um beijo grande para vocês, boa noite e até quarta. Tchau, tchau.